Todos os dias corremos atrás de sonhos, resultados, respostas, em busca de um futuro melhor. E mesmo assim, algo dentro de nós continua perguntando: é só isso? Durante muito tempo pensamos que a vida espiritual era uma tentativa de alcançar o céu, subir mais alto, chegar mais longe, de encontrar Deus em algum lugar distante. Mas talvez tenhamos entendido errado. Não fomos chamados para invadir o céu. Fomos chamados para viver de tal forma que o céu invada nossa alma. Porque a transformação que Deus deseja fazer no mundo começa dentro de nós. Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos à nossa celebração na manhã de hoje. Bom demais ter vocês aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Quero ler inicialmente 2 versículos para que possamos pensar na mensagem da manhã de hoje. Estamos na nossa série Alma, a ideia de que o chamado vem antes do mandato, a ideia de que o ser vem antes do fazer, a ideia de que Deus está sempre nos preparando antes de nos pedir algo. E o sentimento dessa série é exatamente esse. Preparar o seu coração para tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida e da sua história e da sua jornada. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou você. Então, para que eu tenha um tempo de nos conectarmos na mensagem de hoje, no tema de hoje, eu quero pedir que você reflita sobre esta pergunta: existe alguém que feriu você? Talvez você fale assim: sim, pastor, existe alguém que me feriu. Ele já saiu da sua vida. Talvez você não se relacione com ele com frequência. Pastor, acho que ele já saiu da minha vida. Mas ele ainda não saiu da sua alma. Existe alguém que te feriu, já saiu da sua vida, mas ainda não saiu da sua alma. E eu tenho aprendido no decorrer da minha jornada que a alma nunca esquece aquilo que ela nunca foi curada. Nossa alma nunca esquece daquilo que ela não foi curada. Por isso, na manhã de hoje, precisamos voltar a pensar sobre este tema. Confesso a vocês que é um tema desafiador e que muitas vezes, para nós que somos cristãos, amamos a Jesus, lemos a palavra, é um tema que, ao invés de curar, pode trazer mais culpa ainda. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para um versículo como o de 32, onde ele diz assim: perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, isso pode trazer mais culpa do que consolo. Isso pode aprofundar mais a ferida do que cicatrizar a ferida. Porque quantas vezes, talvez, você conhecendo uma verdade como essa, conhecendo um texto como esse, se culpa dizendo: porque Cristo me perdoou, eu não estou conseguindo perdoar. E às vezes isso não é consolo, isso é um peso sobre os nossos ombros. Por isso, na manhã de hoje, eu quero mostrar para você que a palavra de Paulo, perdoando uns aos outros, está dentro de um contexto que talvez nos ajudará na manhã de hoje a nos livrarmos de todo e qualquer sentimento de culpa. Para que Paulo chegasse a essa conclusão, para que Paulo fizesse essa afirmação, antes ele construiu um raciocínio, e esse raciocínio começa lá no versículo 17, mostrando a nós que primeiro nós precisamos entender que nós temos uma nova identidade. Nós temos uma nova identidade. Vamos voltar lá no versículo 17. Do versículo 17 até o versículo 21, ele está falando sobre essa nova identidade que todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele adquiriu pela sua fé em Cristo Jesus. E é interessante porque ele começa dizendo assim:
os 4 primeiros capítulos do apóstolo Paulo, do livro de Efésios, é bem teórico. Ele está fundamentando uma doutrina, ele está fundamentando uma teologia, e a partir do versículo 17 ele vai tornar este capítulo bem prático, mas até o capítulo 4 é bem teórico. E por isso ele vai dizer, isto, portanto, depois de ele fundamentar, digo e no Senhor testifico. Presta atenção no que ele vai falar agora. Não vivam mais como os gentios, não vivam mais como aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Eu sou do tempo em que, quando eu me converti, era sempre dito do púlpito, você é diferente, você é um filho de Deus, você precisa refletir a sua diferença como filho de Deus. E aí o texto bíblico diz, não vivam mais como gentios, como aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Cristo Jesus, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aqui a chave para aquilo que o apóstolo Paulo disse, perdoando uns aos outros. Pensamento. Aqui é a chave do texto. Não vivam, mas vivem na vaidade dos seus próximos pensamentos. Tendo o seu entendimento, o seu pensamento, a sua compreensão obscurecidos pela sua vaidade, obscurecidos pelo seu egoísmo, obscurecidos então pela sua falta de conhecimento de Cristo Jesus. Separados da vida de Deus, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, falta de conhecimento. Ignorância aqui é falta de conhecimento. Pela dureza do seu coração, tendo-se tornados insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, se entregaram ao pecado, se entregaram à luxúria, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Agora o versículo 20, nossa nova identidade. Leia comigo com calma. Mas não foi assim com vocês. Mas não foi assim com vocês que aprenderam de Cristo. Aprenderam de Cristo. Quando nós falamos sobre a alma cansada, nós fomos lá para Mateus capítulo 11, e Jesus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E agora, novamente, o apóstolo Paulo vai dizer que o segredo para conseguirmos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos pede é aprender de Cristo. Cristo, ele não é apenas o mestre. Cristo, ele não é apenas o professor. Cristo é o currículo. Cristo é a trilha de discipulado que precisamos seguir para o nosso crescimento espiritual. Ele não apenas ensina, porque ele é o mestre. Ele ensina porque ele derrama a vida dele sobre nós. Ele ensina porque ele dá exemplo. Ele ensina porque ele é exemplo. Por isso que é aprendei de mim. Não é simplesmente aprendam comigo. Não é simplesmente, olha, vocês devem fazer o que eu falo, mas vocês não devem fazer o que eu faço. Não, o que eu falo eu faço, o que eu faço eu falo, por isso vocês podem aprender de mim. Esse é o segredo, aprender de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade e a verdade em Jesus. Então, primeira coisa, quando Paulo diz, perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, ele está dizendo, agora vocês têm uma nova identidade, e essa identidade nova te capacita. Mas ele não para nisso. Ele vai dizer, agora vocês precisam ter um novo modo de pensar. Então leiam comigo a partir do verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, quanto à maneira antiga de praticar, quanto à maneira antiga de pensar, quanto aos seus hábitos antigos, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Eu gosto muito da versão que fala sobre se despir da velha natureza. Se despir da velha natureza. É como se Paulo estivesse dizendo, há uma roupa que não cabe mais para você que é filho de Deus. Há uma roupa que não serve mais para você. Ela fica incômoda, ela fica justa, ela agora não cabe mais, ela deve ser retirada do seu guarda-roupa e jogada fora. Então o apóstolo Paulo, filho, deixar de lado a velha natureza. Vocês devem se despir dessas roupas antigas. Essas roupas que se corrompem segundo desejos enganosos. O que é desejos enganosos? Inclinação da carne, é o pecado. Desejos enganosos são os nossos pecados. E aí ele diz, a se deixar renovar a mente. Precisamos renovar a mente.
renovar no espírito do entendimento de vocês. Vocês se recordam, por exemplo, do apóstolo Paulo falando novamente a respeito desse tema, em Romanos capítulo 12, que nós devemos renovar a nossa mente para que possamos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma renovação da mente. A renovação da mente é um segredo. E aí ele vai dizer, nós vamos tirar uma roupa velha. Esta roupa velha não cabe mais em mim porque eu tive uma mente renovada. Agora eu vou colocar uma roupa nova, que é coerente com a mente nova que eu tenho. Por isso ele diz, e a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, ele está falando sobre renovação da mente. Por que que eu perdoo? Porque agora eu tenho uma mente renovada. E essa mente renovada, ela vai me levar primeiro a ter a coragem de sair da negação e admitir para mim mesmo e admitir para quem for preciso que a minha alma está ferida. Toda cura começa pelo reconhecimento. Eu gosto muito do texto de Provérbios porque ele diz assim, aquele que reconhece e confessa, esse prosperará. Aquele que reconhece e confessa, esse prosperará. Não existe a possibilidade de sermos curados se não reconhecermos que estamos doentes. Não existe essa possibilidade. Se continuarmos na negação, nós vamos continuar alimentando uma alma ferida, uma alma doente. Então, o nosso primeiro passo é admitirmos que a nossa alma está doente. Porque Paulo descreve que aquilo que carregamos é aquilo que nos adoece. E Paulo não está descrevendo, quando nós acabamos de ler o texto, apenas comportamentos. Ele está descrevendo uma alma adoecida. Veja comigo. Versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. E veja que é um crescente. E veja que é um processo. A amargura vira indignação. A indignação vira ira. É interessante porque quando nós olhamos para o texto bíblico, a gente percebe então que a ira não é um sentimento primário. A ira é um sentimento secundário. E quando nós vamos para a psicologia, é interessante a psicologia imitar a Bíblia, porque a psicologia diz, a ira é um sentimento secundário. A ira não existe sem que a raiz produza esse fruto chamado ira. Então, ira não é raiz, ira é fruto. E qual é a raiz da ira? A amargura. Por isso o texto de Hebreus vai dizer assim, não permitam que seja criada uma raiz de amargura. E como nós criamos raízes de amargura? O próprio apóstolo Paulo diz, olha o versículo 26, fiquem irados. A ideia de fiquem irados não é uma ordem, não é um mandamento, é uma concessão que Deus faz. Porque Deus sabe que o homem ele vai ficar irado. O problema não é ficar irado. Talvez o grande desafio do versículo 26 não é ficar irado. O grande desafio é, e não pequem. Ou seja, eu posso ficar irado e não pecar, eu posso ficar irado e pecar. Agora, a ira não é raiz, é fruto. E este fruto nasce de qual raiz? Paulo dá a resposta. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não vai dormir remoendo uma história que já foi. Quantas vezes a gente passa noites e noites, o sol se põe, o sol nasce e a gente está ali remoendo algo que nos disseram, algo que fizeram, algo que nos feriram, e o sol está se pondo sobre a nossa ira, o sol está se pondo sobre a nossa ira. Qual é a ideia do sol se pôr sobre a nossa ira? Passa um dia, a gente não é curado. Passa uma semana, a gente não é curado. Passa um mês, a gente não é curado. Passa 10 anos, a história ainda continua sangrando nas nossas almas. O sol está se pondo sobre a nossa ira. É isso que cria amargura. É isso que significa raiz de amargura. E quando a minha alma está doente por raiz de amargura, logo tudo traz indignação.
Ou seja, eu sou um eterno insatisfeito. A insatisfação também é um sentimento secundário, não primário. Por que nós sempre lidamos com a insatisfação? Por que temos a tendência de sempre estarmos insatisfeitos? Porque estamos amargurados. E aí isso gera ira, o sentimento de vingança, o sentimento de destruição. Então a amargura cria raízes, a ira aquece o coração, a cólera explode, a gritaria rompe relacionamentos, a calúnia destrói reputações, a maldade, ela retribui, a maldade deseja retribuir o mal. Então, vocês se lembram quando o salmista diz, a nossa boca fala do que o coração está cheio? Então, olha para esse texto. A nossa alma fala do que ela está ferida. Não é interessante? Amargura, indignação, ira, está aqui dentro. Só você sabe, só você sente. É interno, é na alma, está aqui dentro. Mas ela é tão forte aqui dentro que ela tem que sair. E por onde ela vai sair? Pela boca. Gritaria e blasfêmia. Gritaria e blasfêmia é evidência de uma alma ferida. Eu fico preocupado porque a gente tem a tendência de empoderar tantas palavras no nosso contexto. E uma das palavras que a nossa cultura tem empoderado é tóxico. Talvez você já ouviu falar, aquela cultura é tóxica, aquela família é tóxica, aquele homem é tóxico. E é interessante porque às vezes, acompanhando pessoas que gostam de verbalizar dizendo que uma cultura é tóxica, elas passam por várias culturas. Eu conheço pessoas que saíram de uma cultura e dizem, eu estou saindo daquela cultura porque é tóxica. Daqui a pouco ela vai para outra cultura e ela está saindo daquela cultura porque a cultura é tóxica. Daqui a pouco ela está saindo daquela cultura e ela sai daquela cultura dizendo que está saindo daquela cultura porque aquela cultura é tóxica. Se toda cultura é tóxica, será que o problema está na cultura? Ou está na sua alma ferida que não consegue admitir? E aí eu fico pensando, por que nós damos poder para palavras que elas não mereciam ter este poder? E aí, olhando para esse texto, eu percebo, se existe gritaria nos lábios de alguém, se existe blasfêmia nos lábios de alguém, meu papel é identificar que uma alma ferida está ali e ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Então, a primeira tarefa nossa na manhã de hoje é, sua alma está ferida? Não tem nenhum problema admitir que a sua alma está ferida. Não tem nenhum problema admitir que alguém nos feriu. O problema é quando esta ferida passa a morar na nossa alma. Não deixe ela morar na sua alma. Essa ferida interior sempre transborda para os nossos relacionamentos. Isso é inevitável. Por isso, toda ferida não tratada tende a transformar-se em amargura. Não seja uma pessoa amarga. Trate essa ferida que tem te corroído, tem te consumido. Por isso, ao admitir, o apóstolo Paulo ele propõe uma transformação. Nós precisamos entender que a nossa alma precisa ser transformada. Veja que o apóstolo Paulo, no versículo 32, ele não começa dizendo, portanto, perdoai uns aos outros. Paulo não começa dizendo, perdoe, ele começa dizendo, sejam. O chamado vem antes do mandato. O ser vem antes do fazer. Quem eu sou, ele vai traduzir o que eu faço. Então o apóstolo Paulo, ele não diz, perdoem. Se a sua alma está ferida, perdoem. Não, ele vai dizer o contrário, ele vai dizer, sejam. Porque primeiro Deus nos transforma, para depois Deus nos usar. Primeiro Deus nos transforma quem somos, para depois transformar o que fazemos. Esta é uma grande verdade. Por isso ele vai dizer assim, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos. E aqui eu quero introduzir um princípio interessante. Lembram-se que ele está falando sobre renovação da mente? Lembra que ele disse assim, tirem uma roupa velha, porque vocês têm uma mente renovada, e coloquem uma roupa nova. Vamos fazer esse exercício aqui no versículo 31 e 32? O exercício que é proposto para nós lá no versículo 22 e 23. Vamos fazer? Olha,
Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Isso é o quê? Roupa velha. Isso é a maneira como o antigo homem vivia. Sem se preocupar muito com a sua alma, sem se preocupar em ser simpático e empático com o outro, sem se preocupar em ser bondoso, sem se preocupar em ser complacente e compassivo, nada. Aqui se fez, aqui se paga. Te pego na curva. Você fez o mal, eu te retribuo com o mal, porque eu sou aquele, eu pago o bem, eu pago o mal com o mal e o bem com o bem. Fez, levou. Bateu, tomou. Esse é o antigo homem. Essa é a velha natureza. Esse é o modo antigo de pensar. Agora, qual é o novo modo de pensar? O novo modo de pensar é perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quando eu passo a ter um novo modo de pensar, bateu, eu vou andar mais uma milha com você. Pegou a minha túnica, leva outra. Um novo modo de pensar, aí eu visto uma nova roupa sobre a minha história. Qual é a nova roupa que nós vamos colocar? Veja comigo o versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos. Então, o antídoto para a amargura é bondade. O antídoto para a ira é compassivo. Ou seja, o texto bíblico está dizendo, decida fazer o bem. Ah, pastor, mas vão abusar de mim. Decida fazer o bem, mas eu não sou trouxa, pastor. Isso é modo antigo de pensar. Isso é a velha natureza, gritando em você. É a roupa suja que você já deveria ter jogado fora. E o texto bíblico diz, sejam bondosos. Decida fazer o bem. Não importa quem. Não importa o preço que você tenha que pagar. Decida fazer o bem. E olha que interessante que ele fala depois. Seja compassivo. Compassivo é aprender a enxergar os outros com os olhos de Cristo. O que é ser compassivo? É olhar para os outros como Cristo olha para os outros. É olhar para os outros como Cristo olhou para mim. Já pensou se Cristo não fosse compassivo? Ele não teria ido até o fim, morrido na cruz do Calvário, e tantas canções lindas que entoamos a Ele na manhã de hoje não existiriam. Mas Ele diz, seja compassivo. Olhe para as pessoas através da cruz de Cristo. Olhe para as pessoas como Cristo olharia. A ideia de compassividade. Então, quando nós somos compassivos e bondosos, talvez a gente consiga, pela maneira nova de viver, perdoar pessoas. Não é simplesmente perdoar porque Cristo nos perdoou, porque isso às vezes traz mais peso sobre os nossos ombros. Mas é perdoar porque a minha mente está sendo renovada. É perdoar porque agora eu quero ser bom. É perdoar porque agora eu quero ser compassivo. É perdoar porque agora Deus está colocando uma nova virtude no meu coração. Como é gostoso nós pensarmos no Evangelho e nós olharmos então para o Evangelho e percebermos que o Evangelho, ele não é simplesmente aquele que pede para tirar alguma coisa. Ele é aquele que acrescenta uma nova virtude. E nesse raciocínio que eu comecei a falar com vocês no versículo 31 e 32, eu quero agora expandir esse raciocínio a partir do versículo 25. O apóstolo Paulo vai ser bem prático, eu não falei isso? Ele disse assim, tira uma roupa, renova a mente, coloca outra roupa. E agora ele vai dar alguns exemplos. Veja comigo o versículo 25. Por isso, deixando a mentira é o quê? Trapo de imundícia, roupa velha, não cabe mais em mim, não serve mais para mim. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Essa é o quê? Uma nova roupa. Então, eu tiro a mentira, coloco a verdade, é uma nova roupa. Por quê? Onde está a renovação da mente aí? Porque somos membros do mesmo corpo. Eu tenho um compromisso de lealdade com você. Eu tenho um compromisso de fidelidade com você. Eu tenho um compromisso de trabalhar com a verdade com você. Mas a gente já falou sobre isso, porque o próprio texto de Efésios vai dizer que nós devemos falar a verdade em amor. Porque você se recorda, verdade sem amor é crueldade. Amor sem verdade é hipocrisia.
E nós não queremos nem ser cruéis e nem hipócritas. Por isso nós vamos falar a verdade em amor. A verdade em amor. Para falar a verdade precisa ter tempo, precisa ter tato, precisa ter jeito, precisa ter sensibilidade, precisa saber o momento certo, a hora certa, a pessoa certa. Precisa ter orado antes, precisa ter buscado a direção de Deus, para nós, ao invés de curarmos, ferirmos. Então o apóstolo Paulo fala, a roupa velha é mentira, a roupa nova é a verdade. E qual é a renovação da mente? Porque somos membros um do corpo. Aí falamos sobre a ira. Agora veja, versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Veja que o evangelho e a cura para as nossas almas não está. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Isso é uma maneira de simplificar o evangelho. O evangelho nunca é de regras. Isso pode, isso não pode. Numa lista que é colocada lado a lado, dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. O evangelho é transformação. E a nossa alma precisa ser transformada. O evangelho é transformação. E por ser transformação, ele sempre tira um hábito antigo e coloca uma virtude nova. Vamos ver a virtude nova? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, o furto é consequência de falta de trabalho. Então, eu trabalho. Eu tiro a roupa velha, roubar, coloco a roupa nova, trabalhar. Por que eu faço isso? Porque a minha mente foi renovada. Olha o que ele fala sobre mente renovada. Para que tenha o que repartir com o necessitado. Eu não trabalho apenas para a minha sobrevivência pessoal. Eu trabalho para abençoar pessoas. O ladrão tira da pessoa. O evangelho ensina você a dar para a pessoa. O pecado arranca da pessoa. O evangelho mostra, dê para a pessoa. O pecado diz, você é egoísta, vai e tire aquilo que não é seu. O evangelho que transforma a nossa alma diz, eu estou te abençoando para que você abençoe. Agregue, acrescente, dê às pessoas. Isso é renovação de mente. É aí que a nossa alma vai sendo curada. Vamos ver mais? Olha mais renovação de mente. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Crente não fala palavrão. Crente não xinga. Nem xingos evangélicos, né? Você é igual uma mula de Balaão. Esses são os palavrões do crente. O crente não xinga, nem chamando um de mula de Balaão, querendo ser espiritual. Olha o que o texto bíblico, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Nós estamos aqui para inspirar a igreja. Nós estamos aqui para abençoar. Nós estamos aqui para olhar para o nosso irmão e verbalizar palavras de bênção, palavras de esperança. Nós estamos aqui para falar, o Brasil está difícil mesmo, os impostos não param de crescer, a economia está meio ruim. Não, nós não estamos aqui para isso não, nós estamos aqui para orar, nós estamos aqui para incentivar, para encorajar, continue, insista, tenta, faça a sua parte. Eu estava assistindo um documentário essa semana, e uma estatística do nosso país essa semana, eu me lembrei do meu colesterol. Quando eu olhei a história do Brasil, eu me lembrei do meu colesterol. O colesterol bom está sempre ruim. O colesterol ruim está sempre ruim, mas os índices são altos. Então, o colesterol bom está com os índices baixos. E o colesterol ruim está com os índices altos. É igual a nossa nação. Tudo que é índice boa, o Brasil é o último. Tudo que é índice ruim, o Brasil é o primeiro. Igual ao meu colesterol. Então eu entendo o Brasil e o Brasil me entende. E quando eu olho para isso, nós temos que reverter essa situação. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Por quê? Qual é a renovação da nossa mente? E assim transmita graça aos que ouvem. Minha mente foi renovada, eu quero transmitir graça, porque eu fui inundado pela graça. É isso que eu quero ser. Um homem que inspire, um homem que motive, um homem que encoraje, um homem que resgate a esperança. E assim ele vai dizendo, e é nesse contexto que ele diz, perdoai uns aos outros.
Não pura e simplesmente porque o que de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Mas porque a minha mente está sendo renovada. Eu quero ser bom. Eu quero ser compassivo. E uma alma transformada, ela encontra liberdade. Eu reconheço que ela está ferida. Eu busco transformação. E logo eu encontro liberdade para a minha alma. Eu encontro liberdade para a minha alma. E a liberdade para a nossa alma está, em fato, em perdoar uns aos outros. O perdão é que liberta a nossa alma de pessoas que continuam morando nela, mesmo não estando mais perto de nós, por conta de uma história do passado. E aqui eu quero contar o meu processo de cura. Por isso que eu falo que é muito difícil a gente falar sobre esse tema, porque eu sempre tive para mim que eu era um homem que perdoava fácil, até a minha alma ter sido ferida de verdade. E aí a minha mente ainda não tinha sido transformada. A roupa que ocupava esse tema da história da minha vida era velha, era antiga. E quantas vezes eu não perdoei porque eu dizia assim, eu não vou perdoar porque eu vou estar alimentando este comportamento e essa pessoa precisa aprender. Eu não vou perdoar porque essa pessoa vai se achar ou vai pensar que ela não fez nada de errado e ela precisa ver que ela fez uma coisa errada. Eu ir lá pedir perdão? Imagina, eu ir lá pedir perdão? Eu vou lá pedir perdão para ele na sua alma dizer, tá vendo? Eu estava certo. Eu sabia que um dia ele voltaria para pedir perdão. E na verdade, todos esses argumentos alimentavam simplesmente e puramente o meu orgulho. Pensamentos antigos, pensamentos de uma velha roupa. Pensamentos não, quem tem que vir aqui é ele precisa vir aqui, ele precisa se humilhar. E durante 3 anos a minha alma estava adoecida. E durante bom tempo eu era esse que gritava. Porque minha alma estava ferida. E durante 3 anos, Deus foi trabalhando na minha vida. Por meio da palavra, por meio da oração e por meio de pessoas que amam a Jesus. Por isso é bom andarmos com pessoas que amam a Jesus. Por isso você deve amar Jesus, para que pessoas andem com você e sejam curadas pelo seu ensinamento e pela sua história de vida. E pessoas que amavam Jesus andando comigo. E aí a minha mente começou a ser transformada. E eu comecei a pensar, que vale continuar alimentando esse sentimento de orgulho? Ele precisa mudar. E se eu perdoar, eu vou estar só validando a atitude dele. Você já pensou assim? Você já pensou assim? Que você não quer validar a atitude de alguém, por isso você não perdoa? Que você não quer dar razão para ele, por isso você não perdoa? Ao ponto de, se você for pedir perdão, ele dizer assim, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que ele ia voltar. E aí quando a minha mente começou a mudar, eu tomei a decisão de perdoar. Então, perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Às vezes tem que ser fria. Às vezes é resultado de uma mente transformada. Às vezes nós vamos dizer assim, quando eu sentir o desejo de perdoar, eu perdoo. Você nunca vai perdoar, porque esse desejo nunca vai vir. O desejo não antecipa a mudança de pensamento. A mudança de pensamento produz desejo e nunca o desejo produz mudança de pensamento. Então, se você está ferido, se tem alguém morando na sua alma há 10 anos, há 5 anos, há 1 mês, há 1 semana, se tem alguém morando na sua alma a vida inteira, e você está dizendo para si mesmo e para quem está do seu lado, trabalhando com você, encorajando você a perdoar, encorajando você a se reconciliar, e você está dizendo, quando eu sentir a vontade, é porque eu estou pronto. E aí eu vou perdoar. Você nunca vai perdoar. Porque o apóstolo Paulo está me ensinando que primeiro eu mudo a mente.
Primeiro, há uma renovação do nosso jeito de pensar. Segundo, eu decido perdoar. E aí, no processo, você vai sentindo que está perdoando. Pelo menos, olhando para esse texto, ele faz muito sentido com aquilo que aconteceu na minha vida. Teve o dia do meu momento Popeye, né? Você aí que tem a minha idade assistia Popeye. E quando a Olivia estava em perigo, ele pegava a lata de espinafre. E não aguento mais. Eu tenho às vezes o meu momento Popeye. E quando chegou o meu momento Popeye, eu disse, não aguento mais. Não aguento mais chorar por causa disso. Não aguento mais perder noite de sono por causa disso. Não aguento mais ser amargo por causa disso. Não aguento mais ferir pessoas por causa disso que nem têm culpa. Nem foram elas que fizeram nada. E eu disse, eu perdoo. A renovação da mente veio, eu perdoo. No mesmo instante eu perdoei? Não. Mas isso começou a ser a cura. E aí, dia a dia, eu comecei a sentir que eu estava perdoando. E a imagem vinha na mente e não sangrava mais como antes. A voz vinha no ouvido e não irritava mais como irritava antes. E aí Deus proporcionou de nós nos encontrarmos e eu poder ir ao encontro dessa pessoa e falar com ela sem estar doendo na alma. Aí eu percebi que eu tinha perdoado. Por isso, na manhã de hoje, o fundamento do perdão nunca será, ele merece, mas sempre será, Cristo perdoou. Porque aqueles que foram alcançados pela graça, eles querem evidenciar graça. Mas eu sei que às vezes uma palavra como esta do versículo, retraída e tirada pura e simplesmente como aqui está, às vezes traz mais culpa do que alívio, mais ferida do que cura. Talvez olhar para isso, nós devemos perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Pode ser um peso tremendo. E talvez você esteja há dias dizendo, eu sou um péssimo cristão. Eu sou um péssimo filho de Deus. Eu deveria perdoar, porque Cristo me perdoou. Mas eu não consigo perdoar, então eu sou um péssimo cristão. Eu já tive a possibilidade de estar com pessoas questionando a sua conversão por conta deste versículo. Mas na manhã de hoje eu quero lembrar a você que o Cristo que foi para a cruz e perdoou, é o Cristo que quer na manhã de hoje renovar a sua mente, para que pensando de maneira diferente, você possa decidir pelo perdão e esperar as consequências dessa decisão no decorrer dos seus dias. Na manhã de hoje a mensagem é para curar, não é para trazer culpa. Por isso, renove a sua mente. No assunto do perdão, jogue a roupa velha fora. Ele não merece. Ele precisa mudar. Eu preciso castigar ele com a minha postura. Mas só quem está sendo castigado é você. Tire essa mentalidade. Coloque, eu preciso ser bom com ele. Eu preciso ser compassivo com ele. Eu preciso olhar para ele com os olhos de Cristo. Porque ele é pecador, tanto quanto eu. E ele carece de Deus. Um homem que ama Jesus disse assim para mim, Fernando, e se você procurasse essa pessoa e dissesse assim para ele, olha, eu quero pedir perdão a você, porque no dia que você me magoou, eu alimentei isso durante muitos anos. E você não merece
que eu alimente uma mágoa durante tantos anos com você. Por isso, eu quero pedir perdão e quero te perdoar nesse dia. Para mim funcionou isso. Não sei se funciona para você. Mas o que Cristo está convidando você na manhã de hoje a fazer é mude a sua vida. Ela encontra esperança. Porque uma alma transformada por Cristo e na cruz de Cristo encontra força. Porque uma alma livre na presença de Cristo encontra paz. E tudo isso começa quando deixarmos Jesus entrar exatamente no maior lugar da nossa dor. Deixe Jesus entrar na manhã desse domingo, na dor da sua alma. Deixe Ele tirar esse pulso. Eu fui curado, igreja. Não sei se um dia eu terei que passar por esse mesmo processo. Espero que não, porque dói demais. Dói demais, igreja. Dói demais você lembrar da fisionomia de uma pessoa e querer morrer. Dói demais você ouvir um titio dizendo para o seu irmão, como meu tio disse para o meu pai: João, leva a mamãe embora daqui. Eu não aguento mais ouvir a sua voz. Eu não aguento mais ouvir a voz da mamãe. Leva ela embora daqui. E aí, no velório da vovó, esse meu tio se consumindo de arrependimento e de culpa, porque um dia pediu para o meu pai sumir com a minha avó. Mágoas, alma ferida. Na manhã de hoje Deus quer curar você, quer trazer reconciliação para relacionamentos, quer preparar você para te usar grandemente. Mas lembre-se, antes Ele nos prepara, antes Ele transforma o que somos, para depois transformarmos o que fazemos. Isso só acontece quando deixamos Jesus entrar exatamente no lugar da nossa maior dor. Se você precisa de cura na manhã de hoje, deixa Jesus entrar na dor da sua alma. Deixa Ele expurgar. Ele não está colocando um peso nos seus ombros. Jesus não é aquele que agora está com o dedo na direção do seu rosto dizendo: eu te perdoei, de graça você recebeu, agora de graça você deve dar. Mas Ele está dizendo: deixe eu transformar a sua maneira de pensar, para que o perdão se torne natural na sua vida e na sua história.